Olá, boa noite a todos. Obrigado por terem vindo a mais uma live aqui dos Escoteiros Online, dos Escoteiros do Brasil. Me apresentar rapidamente, meu nome é Leonardo, pode me chamar de Léo. Sou o coordenador nacional do Ramo Lobinho no momento e o convite de hoje é para a gente conversar um pouco sobre o ciclo de programa aqui no ramo. Vou tentar fazer uma explanação, né, o mais breve possível, o mais rápido possível, para que a gente tenha mais tempo aí no final para receber as perguntas de vocês, tentar responder. O objetivo não é esgotar tudo que está no manual, pelo contrário, a ideia é que a gente vá conversando e vendo algumas dicas sobre como executar aí essa ferramenta, tá bom? Então, fiquem super à vontade para ir mandando as perguntas. O Vinícius, do Escritório Nacional, da nossa área de comunicação, vai estar fazendo um compilado aí para a gente tentar responder o máximo possível no final. Antes de tudo, queria apresentar para vocês a equipe do ramo, né? Então, eu estou aí como coordenador nacional e a gente tem o Yuri Barbosa e a Jaqueline Santana como os coordenadores nacionais adjuntos do Ramo Lobinho. Estamos sempre à disposição aí, não só do ramo, como de todos os associados, para o que a gente puder ajudar. Meu e-mail de contato está na apresentação, vai estar lá no final também. E, de qualquer maneira, a apresentação fica disponível para vocês no portal do Escoteiros Online, tá bom? Bom, gente, queria começar fazendo então aquela reflexão clássica. Com certeza, vários de nós já vimos essa analogia aí em algum curso de formação sobre o filme da Alice, né, no País das Maravilhas, quando ela vai perguntar para o gato aí que caminho ela deve tomar, quando ela se vê com todas essas opções, para cima, para baixo, para o lado desse caminho, para o caminho, volta. E aí o gato pergunta, depende muito de onde que ela quer chegar, ela diz que qualquer lugar ela quer chegar, então não importa o caminho. A gente tem uma grande vantagem em relação à Alice, porque a gente sabe onde a gente quer chegar, né? A gente tem muito firmes aí o nosso propósito, os nossos objetivos, né? A gente quer promover atividades educativas, promover experiências educativas que façam com que os jovens que passam pelo movimento escoteiro assumam seu próprio desenvolvimento, desenvolvam competências, se tornem cidadãos úteis e incorporem os valores do movimento para si. Então, a gente sabe onde a gente quer chegar. O que a gente vai conversar aqui em relação ao ciclo de programa é uma maneira que a gente tem de pensar o caminho, né? Como organizar esse caminho. E aí, o que a gente chama de ciclo de programa, em alguns lugares, no ambiente corporativo, vai chamar de PDCA ou qualquer outra sigla. Às vezes, no ambiente escolar, vai chamar de PLEA ou qualquer outra sigla. Mas o mais importante é que a proposta de organizar a nossa vida, né, a vida da nossa sessão em ciclos de programa, é para que a gente vivencie essas 4 etapas com constância. Então, avaliar, né, o que a gente viveu, o que a gente está proporcionando, com base nessa avaliação, preparar, né, o que virá, desenvolver o que a gente preparou, no final reavaliar, né? O ciclo ele vai variar, as etapas desse ciclo vão variar de acordo com os ramos, né? No ramo Lobinho são mais fases, a gente vai ver um pouquinho lá para frente, lembrar quais são, mas na verdade não foge disso, né? Em qualquer ramo vai variar o grau de intensidade também com que o jovem participa em cada uma dessas etapas, até porque varia o grau de autonomia que ele vai alcançando com o passar dos ramos, mas basicamente o que a gente vai fazer sempre é isso, avaliar, preparar, desenvolver, reavaliar. Por isso que é cíclico, tá? Então, umas coisas que a gente precisa pensar é que assim, o ciclo de programa ele não é algo apenas burocrático. É uma forma da gente organizar o planejamento, e esse planejamento ele precisa ser participativo. Então, não existe um ciclo de programa, nem mesmo no ramo Lobinho, um ciclo de programa todo feito pelo adulto. Né? Até porque o modelo de ensino, o modelo da educação escoteira, é um modelo centrado no jovem, no aprendente. Né? Então, o planejamento ele precisa ser participativo, ele vai ser cada vez mais participativo ao longo dos ramos, mas no ramo Lobinho, os lobinhos já participam dessas etapas, né?
E também o próprio fazer do ciclo de programa, os próprios passos do ciclo de programa também são ferramenta de educação, porque é participando dessas etapas, e os lobinhos participam ativamente, eles participam brincando, e tem etapas que às vezes eles nem se dão conta muito de que aquilo é uma etapa do ciclo de programa, mas eles estão participando das etapas. Quando eles se inserem nesse planejar, nesse executar, nesse avaliar, estão desenvolvendo uma das coisas que a gente mais quer que eles desenvolvam, né? Que é essa capacidade também de se autoavaliar, de pensar o próprio caminho e de planejar o que vai fazer. Então, assim, os lobinhos participam brincando. O ciclo tem tudo a ver com a palavra planejamento, né? Mas isso não quer dizer que ele seja rígido. O ciclo de programa ele é flexível, como quase tudo que a gente vai fazendo no movimento escoteiro é flexível, porque o nosso material é um material humano, né? A gente não fabrica lápis, né? Que tem que sair tudo igualzinho, tem sempre só um jeito de fazer. A gente trabalha com educação e a gente trabalha com material humano. Então, flexibilidade é algo com que a gente se depara o tempo todo. Então, o ciclo é planejado, ele vai ser pensado, ele vai ser elaborado, mas ele precisa ser flexível, porque as necessidades mudam. Tenho certeza que em fevereiro ou janeiro, quando as equipes de Alcatel estavam começando a planejar o ciclo de programa, ninguém colocou lá no calendário 13 de março, início de pandemia, né? Então, todo mundo teve que mexer no seu ciclo de programa no pós-pandemia, né? No durante a pandemia, e todo mundo está fazendo adaptações nele o tempo todo. Acho que esse é o momento em que a gente mais percebe a flexibilidade do que a gente faz. E até por ser flexível, a duração do ciclo de programa é variável. Então, assim, para que serve o ciclo? Apenas para organizar esse planejamento que a gente vai fazer junto com os jovens, que vai ser vivenciado com eles, mas que vai mudar na medida da necessidade, né? Isso é uma ferramenta de planejamento. A gente vai apresentar aqui o basicão e algumas dicas, mas a realidade da sua sessão vai te dizer se você coloca um componente a mais aqui para te ajudar a planejar tal aspecto, se você vai fazer uma tabelinha a mais aqui para alguma coisa que não está bem organizada e que você precisa organizar. A realidade da sessão, ela é o que determina as ferramentas aí que cada um vai usar dentro dessa proposta aí de um ciclo de programa. Então, sobre a duração desse ciclo, a gente tem, num ano de Alcateia, mais ou menos, a prática é que a gente faça de 2 a 3 ciclos de programa. E aí vai depender muito, por exemplo, se o grupo escoteiro, ou se a sessão para em julho para algum tipo de recesso, se ela para na virada do ano, quanto tempo para na virada do ano, se volta só depois do carnaval, se volta antes. Mas, assim, não tem uma obrigatoriedade de, preciso fazer 3 ciclos por ano, preciso fazer 2 ciclos por ano. Ninguém vai fazer o ciclo de um ano, né? Até pelas características que a gente está vendo aqui nessa tela. Quando você faz um ciclo mais curtinho, ali de 2 meses e meio, 3, né? Você tem mais rapidez na avaliação da progressão pessoal das crianças, e aí, consequentemente, elas tendem a mudar de etapa mais vezes, né? Se a gente pensar que a mudança de etapa de progressão acontece na virada de ciclo, né? Quando a gente reconhece aí as conquistas realizadas durante o ciclo, se você tem 3 ciclos por ano, você tem aí 3 oportunidades de mudança de progressão. Se você tem 2 ciclos por ano, você tem 2 oportunidades só. Então, o ciclo curto ele tem essa coisa de legal. As crianças podem ir mudando de progressão mais rapidamente. O que ele tem, talvez, em desvantagem em relação ao ciclo mais longo? Para desenvolver, por exemplo, um projeto que seja um pouquinho mais complexo, o ciclo curto vai ficar apertado, né? Então, um ciclo longo seria um ciclo aí de 3 meses e meio até 4 meses, que, repito, precisa ser considerada a realidade da sua alcateia. Como é que está o seu calendário? Como é que se organiza o ano no seu grupo escoteiro? Né? Qual é a proposta de vocês para aquele ano? Como é que está a realidade até socioeconômica das suas crianças, no medida da possibilidade de
de você ter atividade em dezembro ou não, em julho ou não. Então, tudo isso vai ser considerado. O ciclo longo tem essa possibilidade, então, de atividades mais complexas, projetos um pouquinho mais longos, se você optar por realizar, e aí, automaticamente, você tem mais diversidade nas estratégias, né, de atividades que você pode realizar. Existe uma obrigatoriedade sobre, assim, todo ciclo de programa tem que ter tal coisa. Não tem escrito isso, não tem essa obrigatoriedade. Mas vamos pensar que é bem interessante que uma alcateia consiga acampar aí 2, 3 vezes por ano. Então, por exemplo, dentro de um ciclo de ciclos mais curtos, talvez você consiga ter mais acampamentos. Em ciclos mais longos, de repente você não consegue acampar em todos os ciclos. Considerem as duas possibilidades, mas é muito importante que se pense o seguinte: não pode o calendário mandar no ciclo, né? Não pode a grade de calendários, calendário nacional, regional, distrital, do grupo, elas não podem ser determinantes unicamente para a duração do seu ciclo. O importante é pensar assim, qual é a necessidade da sua alcateia? Sua alcateia está muito novinha, muito crua, e talvez um ciclo mais curtinho para que eles vão pegando a dinâmica vai ser mais útil? Você já tem uma alcateia bastante experiente, que gosta muito de trabalhar com pequenos projetos e que dá para você fazer um ciclo maior. A chefia, né, a equipe da alcateia, ela é mais experiente, menos experiente. Isso tudo vai determinar aí a duração do seu ciclo. Claro, pensando também no calendário, mas, sobretudo, na necessidade da sua alcateia. Tá bom? Vamos pensar, então, aí começar a sistematizar as fases. Isso aí está lá no capítulo 11, se não me engano, do Manual de Escotista, com esses nomes, exatamente como eles estão aí. E aí a proposta agora é a gente dar uma destacada no que é mais importante em cada uma dessas fases. E aí a gente compartilha também algumas experiências do que já deu certo, do que não deu certo. Então, nos comentários também, vocês podem direcionar as perguntas aí a cada uma dessas fases. Léo, na fase 1, na fase 2, na fase 3, tá bom? Fica até mais fácil para o Vinícius lá fazer a compilação. Uma observação é que, assim, como estava lá uns slides atrás, a alcateia ela não para entre os ciclos. A vida da alcateia ela é cíclica. Então, não tem um momento que a alcateia para, planeja o ciclo, começa outro ciclo. O fim de um ciclo, no sábado seguinte, já é o começo do outro ciclo, né? Claro que às vezes acontece, por exemplo, do seu ciclo acabar na última atividade antes de um recesso. E aí, ok, o seu próximo ciclo vai começar quando as atividades voltarem. Mas, de modo geral, não precisa parar. Também não é obrigatório assim que o seu ciclo comece exatamente no primeiro dia do ano, o primeiro dia vai ser o jogo democrático. Por quê? Porque a gente vai ver aí na fase 1, que é exatamente a fase de diagnóstico e determinação da ênfase. E às vezes você precisa, nem que seja de uma, duas atividades para você voltar a observar as crianças. Por exemplo, grupos que adotam recesso em virada de ano, muitas vezes os cotistas ficam 2 meses e meio, sem ver as crianças. E aí, será que seria fiel a gente fazer um diagnóstico em março, pensando nas crianças que a gente observou até dezembro? Que mudanças já podem ter ocorrido, inclusive de pensamento, personalidade, porte físico, nessas crianças quando elas voltarem em março. Então, uma experiência pessoal é que muitas vezes aí no planejamento da minha sessão, no começo do ano, o meu grupo às vezes tem um recesso um pouquinho maior, vai variando, eu coloco 1, 2 sábados de pré-ciclo, um nome apenas, né? Nesse 1, 2 sábados a gente já consegue resgatar aí as nossas observações, né? Até para fazer uma comparação de como é que a alcateia fechou o ano anterior e começou esse, e a partir daí poder fazer o meu diagnóstico. Num recesso de meio de ano, que separam 2 semanas só,
não tem muita necessidade, né? Em 2 semanas não vai haver uma mudança muito drástica aí. Mas num período grande aí parados, de repente vale a pena 2 sábados, 2 semanas de observação antes de fazer esse diagnóstico. Bom, para essa primeira fase, então, essa primeira fase ela é de diagnóstico, ênfase e pré-seleção de atividades. E aí a gente vai destacar algumas observações sobre como fazer um diagnóstico de uma alcateia. Tem aí um drone na tela que é para a gente, é uma analogia que eu costumo fazer, que é o seguinte: o diagnóstico ele é uma foto tirada da alcateia, mas ele é uma foto tirada de cima. Então, como é que vai acontecer esse diagnóstico? A equipe de escotistas vai sentar, né, vai se reunir e vai pensar em características gerais dessa alcateia, assim, de como a alcateia se comporta de uma forma geral em relação a alguns desses tópicos que estão aí. Então, vai ser a hora de avaliar as atividades que foram realizadas recentemente, o que deu certo, o que não deu, de forma geral, né? Não é o momento de analisar características individuais de uma criança, de outra. Isso aí a gente está acompanhando sempre lá na progressão pessoal. Mas é a forma de pensar geral. De modo geral, a alcateia tem muita dificuldade de convívio entre meninos e meninas. Não pode ser um lobinho que não quer jogar, que não quer brincar com meninos, mas de um modo geral. Então, isso aí vai entrar aí como uma anotação no meu diagnóstico. De modo geral, a alcateia ela é um pouco sedentária, não gosta muito de atividades físicas. De modo geral, a alcateia está paradona nas especialidades. Então, tudo isso vai ser considerado. Como que o método está sendo aplicado? As nossas atividades estão atraentes, estão progressivas, estão variadas? Os lobinhos estão aprendendo pela prática? Ou a gente está proporcionando uns momentos meio fadonhos aí de muita instrução? Repara que esse é um momento de autoanálise da equipe de escotistas também. É o momento do sincericídio, de pensar como que a gente está fazendo, né, escotismo na nossa sessão. Como é que está o relacionamento entre os lobinhos? Como é que está o desenvolvimento nas áreas, né, naquelas 6 áreas de física, intelectual, social, espiritual, afetivo, caráter? Está equilibrado o trabalho nessas áreas? Ou a gente está deixando alguma área um pouco para trás e está na hora de dar uma resgatada? Como é que está aí o ritmo de conquistas? E aí, resgatando um pouco aquele papo que a gente teve lá na última live de progressão pessoal, uma alcateia que conquista um monte de distintivos não necessariamente é uma alcateia que pode estar desenvolvendo as competências que a gente avalia que está precisando no momento. Até porque, assim, pela vontade da criança, é natural que ela vai correr atrás de coisas que lhe sejam mais fáceis. Então, por exemplo, uma alcateia que não seja muito chegada a atividades físicas, por exemplo, coisa do desenvolvimento físico, pode ser que não esteja conquistando muitas especialidades ali da área de desportos. Mas será que não é hora de avaliar se essa área aí está sendo esquecida e se, de repente, a gente pode ter alguma estratégia para apresentar as especialidades para os lobinhos? Tudo isso vai sendo considerado. A frequência dos lobinhos e o entusiasmo deles na participação das atividades. Claro que a gente não vai deixar para avaliar a frequência e entusiasmo só em virada de ciclo. E a gente tem que estar avaliando isso o tempo todo, porque tem estratégias pontuais que a gente vai adotar no meio do ciclo. E como é que está a vida de grupo da alcateia? Quando a gente fala de vida de grupo, inclusive, a aplicação do marco simbólico, né? Assim, a gente está proporcionando aos lobinhos a vivência do marco simbólico, roca de concílio, o uso do bastão totem do livro de caça, do próprio cancioneiro, a vida, né? Aí as tomadas de decisão na roca de conselho, tudo isso vai ser avaliado. E esse diagnóstico na alcateia é tarefa dos escotistas. É a visão educativa do escotista que faz esse diagnóstico. Não quer dizer que a gente não está ouvindo as crianças, a gente está ouvindo, né? Porque a gente está sempre avaliando as atividades com elas, a gente está sempre conversando, a gente tem aquele relacionamento informal, amistoso, onde elas contam as atividades que elas estão gostando, que elas não estão gostando. A gente está em contato com os pais, né, que dão muitos sinais para a gente do reflexo do nosso trabalho. Então, a gente está
tem esse contato com os pais, porque nós pegamos a equipe e dividimos, né, os lobinhos entre os cotistas da equipe. Então, a gente tem muito feedback dos pais também para abastecer o nosso diagnóstico. Essa foto tirada de cima, juntando esses elementos todos aí, é uma tarefa dos escotistas, tá? Em outros ramos, vocês vão ver que essa tarefa ela é compartilhada com o jovem. Aqui não. É o escotista que faz. Bom, e aí a gente vai determinar uma ênfase, que é basicamente, o diagnóstico diz como que a gente está, no que a gente está indo bem, no que a gente está indo mal, e a ênfase diz o seguinte, olha, vamos focar nisso aqui, porque nisso aqui é o que a gente não está indo muito bem. E aí, uma coisa que a gente precisa desmitificar é que a ênfase não é sinônimo de área de desenvolvimento. Às vezes eu ouço o pessoal comentar assim, a ênfase na minha alcateia nesse ciclo é o social. A ênfase na minha alcateia nesse ciclo é o espiritual. E aí, assim, nada impede que você, na sua ênfase, entenda que uma área de desenvolvimento não está legal e que está na hora da gente focar um pouquinho mais nela. Mas a ênfase não é a área de desenvolvimento. Então, assim, na hora que você for determinar a sua ênfase, você vai pensar assim, qual é a sua questão prioritária naquele ciclo. E repara, fazer um diagnóstico não é só escolher a ênfase. Então, quando eu faço um diagnóstico, eu verifico vários aspectos, aqueles que a gente viu lá no slide anterior. Verifico, inclusive, assim, coisas administrativas. A gente não está controlando a presença dos lobinhos, ou a nossa documentação está desatualizada. A gente também verifica isso no diagnóstico. No diagnóstico é exatamente levantar problemas, levantar os pontos que estão funcionando, mas levantar problemas. A ênfase é a questão prioritária. Entre tudo isso aqui que a gente viu que a gente precisa melhorar e que a gente vai melhorar, então você faz lá um plano de ação para melhorar cada coisinha que você viu que não está funcionando, qual é a questão prioritária? E aí você usa uma frase, uma expressão de efeito, palavras que te lembrem dessa ênfase. Que aí você pode botar isso aí nas suas fichas de atividade, nas suas programações, né? Num lugar que a equipe toda esteja olhando aquilo durante todo o ciclo. Por que é importante olhar? Porque durante todo o ciclo você não vai tratar só daquela questão prioritária, né? Você vai continuar abrangendo outras áreas de desenvolvimento, novas questões vão surgir. Então você vai continuar apagando pequenos incêndios durante o ciclo que são naturais e vai continuar dando atenção a todo o espectro aí do programa educativo, mas você vai estar de olho ali naquela sua questão prioritária, tá bom? Então usa uma expressão de efeito. Eu coloquei aqui uns exemplos. Por exemplo, pode ser que nesse meu ciclo, a questão que eu precise priorizar é o envolvimento das famílias, porque eu diagnostiquei que as famílias estão muito ausentes aí na vida da sessão e que isso está dando grandes problemas. Ou que a alcateia enxugou por qualquer razão e que nesse ciclo aí a gente precisa crescer. Ou que os lobinhos não estão se dando bem entre meninos e meninas e que a convivência entre os gêneros vai ser a minha ênfase. E por aí vai. A viagem pela jungle seria uma ênfase, por exemplo, se eu tivesse notado que o marco simbólico não está sendo muito bem aplicado, o fim do sedentarismo, ou eu notei que assim, os lobinhos nem sabem, nem conhecem as insígnias de interesse especial, então a ênfase do meu ciclo vai ser uma jornada por essas insígnias para que eles possam conhecer as opções que eles têm, né? Muito importante é isso, gente. Não é uma área de desenvolvimento, a ênfase é a questão prioritária e ela não é a única questão do seu ciclo, mas é a questão prioritária, é aquela que vai ser... A gente vai jogar um holofote nela. E é importante que ela seja traduzida para os lobinhos, porque se a gente quer que eles se tornem jovens e adultos capazes de conduzir, né, o seu próprio desenvolvimento, ou seja, de se autoavaliar, de traçar planos para si mesmos, eles precisam também conhecer o que há de ser melhorado, né? Até para que eles possam ajudar a gente a escolher atividades que vão trabalhar aquela ênfase. Então, traduzir a ênfase para os lobinhos é bom. O que eu chamo de traduzir? Apresentar para eles, que pode ser apresentado do meio mais simples, como um grande bate-papo numa roca de conselho,
como pode ser apresentado de uma maneira fantasiosa, com um personagem que chega, uma encenação da equipe de escotistas no momento inesperado, mas precisa ser apresentado. Os lobinhos precisam, de alguma maneira, saber o seguinte: olha, precisamos melhorar nisso aqui. Precisamos melhorar nisso aqui. E aí a forma de apresentar essa ênfase, no manual de escotista a gente tem algumas outras ideias dadas, mas vai muito da criatividade e do momento que a alcateia está vivendo. Tá bom? Então, lembrar que a gente precisa falar com os lobinhos, assim. Você não vai dizer para eles, ó, nossa ênfase, esse ciclo é tal. Você vai dizer para eles, vocês não acham que a gente precisa melhorar em tal coisa? E aí, isso, de várias maneiras diferentes, isso pode ser dito para eles, tá bom? Também é tarefa dos escotistas. E aí, apresentei a ênfase para os lobinhos, preciso pré-selecionar, antes até de apresentar a ênfase, eu vou pré-selecionar as atividades, e algumas dicas que eu tenho que dar são as seguintes. A ênfase não é o único problema, a gente já falou sobre isso. Então, outras ações vão ser desenvolvidas em paralelo. Não vamos deixar de fazer um planinho de ação para cada coisa que a gente identificar lá no diagnóstico. Então, o diagnóstico te deu 4 problemas, né? Vamos tentar resolver os 4, né? Mas a ênfase vai ser a minha questão prioritária. E as atividades que eu vou pré-selecionar para apresentar para os lobinhos, elas precisam ser coerentes com a ênfase. Então, elas têm que ajudar a resolver o problema. Isso exige da gente, às vezes, criatividade, porque a gente precisa apresentar mais atividades do que a possibilidade de escolha deles. Então, na hora de eu equilibrar lá meu calendário, eu tenho algumas atividades que são fixas, né? Que vão estar lá, alguns compromissos do grupo escoteiro, uma atividade regional que sempre se vai, etc. E eu tenho algumas datas que vão estar disponíveis, né, para essas atividades variáveis, né? Se eu tenho 3 datas disponíveis, eu preciso ter 4, 6 opções pré-selecionadas para os lobinhos. E essas opções têm que ajudar a resolver o problema. Então, não adianta, se eu diagnostiquei lá que a minha alcateia tem problema de sedentarismo, né? Que os lobinhos são meio paradões, assim, e tal. E a minha ênfase é tentar despertá-los aí para a necessidade do cuidado com o corpo e da gente se movimentar para se manter saudável. E aí eu não posso pré-selecionar uma sessão de cinema, não é coerente, né? Em que uma sessão de cinema vai ajudar a gente de forma bem direta a resolver esse problema, né? Então, se eu pré-selecionar, corre o risco dos lobinhos escolherem ir ao cinema. Óbvio, porque eles não gostam de se movimentar, né? Então, aí eles vão escolher. Se eles escolherem, eu vou ter que fazer, porque a decisão dos lobinhos precisa ser respeitada. E aí eu não trabalhei a ênfase, né? Fui ao cinema, que é legal, mas não trabalhei a ênfase, não ajudei a resolver o meu problema. Então, assim, na hora de pré-selecionar atividades, elas precisam ajudar a gente a resolver o problema, tá? E ter mais opções que as datas disponíveis. E os lobinhos podem escolher as atividades variáveis, né? As atividades variáveis são aquele espectro de atividades que não tem um modelo convencional, aquela pegada escoteira mais fechadinha, né? São atividades que estão aí no mundo e que servem ao nosso propósito de educação, mas os lobinhos também podem escolher aspectos das atividades fixas. Então, por exemplo, cantar, né? Cantar é, de alguma forma, uma atividade fixa do escotismo. Mas escolher as canções, algum mecanismo de escolher as canções, ou de repente um festival de canções, né, é um aspecto variável dessa atividade fixa que é cantar. Um acampamento é uma atividade fixa, né? Mas o tema do acampamento é um aspecto variável, né? Então, os aspectos variáveis das atividades fixas podem ser escolhidos também numa boa, tá bom? Atividade fixa não, é fixa, não tem, faz parte. Os lobinhos não vão jamais escolher se vão fazer bandeira ou não, né? Ou se vão fazer roca de conselho ou não, né? Bom, aí a gente chegou na proposta, né? A gente pré-selecionou as atividades, a gente vai levar para a alcateia a ênfase, vai achar uma maneira lúdica de dizer para eles, ó, precisa melhorar nisso aqui.
E a gente vai também apresentar para eles as nossas propostas, a pré-seleção. E aí é muito importante que a gente não apresente muito fechadinho, não, entendeu? Por quê? Porque as matilhas vão discutir aquelas propostas, porque eles podem simplesmente, ok, vamos defender essa proposta aqui, ou eles podem, o que é mais legal, propor alterações na pré-seleção que os escotistas fizeram. Ou, mais legal ainda, eles podem trazer outras sugestões. Então, assim, às vezes, digamos que eu tenho lá 2 datas disponíveis. Aí eu apresentei para eles 4 atividades, de maneira bem lúdica, tá? Com uma caçada de cartões, né? Com o tema de um desenho animado que eles assistem. Aí vai da criatividade da alcateia. Mas apresentei 4. E aí um lobinho pode dizer assim, mas a gente pode fazer. E aí ele te diz uma 5ª opção. Nessa hora, a gente precisa ter muita consciência, como sempre, assim, do nosso papel de agente educador. Essa 5ª opção que ele apresentar, ela também tem que ter coerência com a ênfase. Porque pode ser que o lobinho, lá sedentário, da sua alcateia sedentária, apresente como 5ª opção ir ao cinema para assistir o filme, sei lá, do Rambo. E aí, nessa hora, a gente precisa ter um jogo de cintura, primeiro para não frustrar completamente aí a sugestão do lobinho, mas para tentar puxar aquela sugestão para que ela atenda a nossa ênfase, né? Então é isso, apresentei a ênfase, apresentei aí a pré-seleção, tudo de maneira lúdica, e as matilhas vão discutir, né? Aí a dinâmica de como rola essa discussão vai variar até de acordo com o tema do jogo democrático que você vai fazer, mas as matilhas precisam ter um tempinho e precisam ter uma dinâmica de discutir e de propor e de modificar e de trazer ideias novas, sempre com aquele cuidado da equipe ali, garantindo que a ênfase vai ser atendida. E aí é a hora de selecionar. Jogo democrático, a gente também tem algumas opções no manual de escotista, que são opções muito ricas de detalhes, mas a dica que eu queria trazer é que quanto mais simples, claro e objetivo for o jogo democrático, mais a gente garante que os lobinhos estão entendendo que eles estão escolhendo. E aí eu te digo por algumas experiências que eu já tive aplicando jogos democráticos, que às vezes a gente pensa um jogo democrático super bacana, cheio de elementos, tudo a ver com o que eles estão curtindo no momento, e o jogo democrático tem 5 etapas diferentes, e a criança se envolve naquilo de uma maneira que ela esquece que, na verdade, ela está escolhendo uma atividade para fazer, ou o contrário, a coisa é tão complexa que ela não consegue entender nem o jogo democrático. Então, eu gosto muito assim da coisa simples, clara e objetiva, assim, palpável. A gente não vai tirar a fantasia, né? Não vai tornar a coisa crua, mas a gente tem que ter esse cuidado para não tornar complexo demais, pavão demais, cheio de coisa demais, que a criança não entenda que ela, no final, vai estar escolhendo uma atividade para fazer. Isso é o mais importante. Então, assim, vai fazer um jogo democrático, aquele clássico de eleição. Beleza, a cédula, a urna, uma campanha eleitoral, uma propaganda de TV. Eu lembro de um jogo democrático que foi um dos mais doidos que eu já fiz. Eu sou do Rio de Janeiro, e aqui no Rio eles implantaram os corredores de ônibus, que cada ônibus tinha um número. Assim, fora o número do ônibus, ele tinha um número, que era o BRS. Então, o seu ônibus podia ser BRS 1, 2 ou 3. Se ele fosse 1, ele só parava em tais pontos, o 2 só parava em tais pontos, e o 3 só parava em tais pontos. E aí, essa sistemática começou exatamente num sábado, no Rio de Janeiro, né? E aí, naquele sábado, a gente, já sabendo que ia começar, aplicou um jogo democrático com aquela temática. Então, eles embarcavam no ônibus que simbolizava a atividade que eles queriam fazer. Aí fizemos ônibus de caixa de papelão, a gente entrava na caixa de papelão, pendurava, saía andando pela sede. Mas, assim, foi super simples, diria até que sem muita pompa, porque, na verdade, o jogo democrático consistia em conhecer o itinerário dos ônibus, que, na verdade, eram as atividades,
e aí embarcar no ônibus que você queria embarcar para poder ir para aquela atividade. Zero pompa, né? Mas, assim, ficou muito claro que, assim, se eu embarquei no ônibus Jardim Zoológico é porque eu quero ir para o Jardim Zoológico. Então, assim, esse cuidado de que o jogo democrático seja simples, seja claro, seja objetivo, lúdico e tal, né? Com aquele jeitinho que chefe de alcateia sabe de deixar as coisas mais divertidas, mais coloridas, mais animadas, mas que não seja muito complexo a ponto da criança não entender que ela tem que escolher uma atividade. E aí a gente pode trocar muitas ideias aí de jogo democrático. Bom, as crianças escolheram, e aí é a hora dos escotistas entrarem em ação de novo, né? Uma vez escolhidas, a gente vai montar o calendário do ciclo, ou seja, vai organizar aquelas atividades dentro de um calendário e vai planejar essas atividades. Mais importante, assim, que eu destaquei para essa fase é o equilíbrio entre as atividades fixas e variáveis. Então, assim, uma alcateia que só faz atividades variáveis, né? Ela muitas vezes perde o senso de pertencimento ao escotismo, a gente acaba não conseguindo aí criar, por exemplo, uma afeição do lobinho ao marco simbólico, né? E o marco simbólico traz para a gente valores, então é muito importante que a gente esteja trabalhando em cima deles. Então, só atividade variável deixa a alcateia um pouco perdida aí no pertencimento, na identidade, mas só atividade fixa deixa tudo muito previsível, né? E aí, se a gente se propõe no método, né, a fazer atividades atraentes, progressivas e variadas, não dá para a gente ter só atividade fixa. Então, assim, rotina é importante para a criança, né? Um grau de rotina é importante para a criança, sair da rotina também é importante. O nosso papel é tentar aí manter esse equilíbrio, né? E aí, dica, as atividades mais complexas, organizadas ou não, escolhidas ou não no jogo democrático, joga elas mais para o fim do ciclo. Porque, como a gente falou, a alcateia não para, né? Não tem férias entre um ciclo e o outro, necessariamente. Então, se você tem aqueles espaços aí no seu calendário para as atividades variáveis a serem escolhidas por eles, as mais complexas lá para o final do ciclo. As mais simples de executar, a gente vai colocando para o começo, né? Organizei esse calendário, preciso convocar a Roca de Conselho, porque é a Roca de Conselho, que é o órgão, a instância de decisão da alcateia, que vai homologar esse calendário. Né? A gente vai falar a palavra homologar para eles, mas assim, que vai confirmar, que vai bater o martelo, que vai dizer, ó, tá valendo. Então, faz uma convocação para a Roca do Conselho, tudo isso envolve planejamento, né? E aí a Roca do Conselho aprova aquele calendário já com as atividades que eles escolheram no fim de semana anterior. Essa própria aprovação na Roca de Conselho, ela também pode ser dinâmica e lúdica. Então, a Roca pode ser simplesmente apresentar o calendário, um lobinho lá apresenta, e a gente vai mostrando onde que encaixou tudo que eles escolheram. Mas pode ter também uma dinâmica de um calendário vazio, com os papéis, com os nomes das atividades, e a gente vai colando juntos, ou a gente vai revelando pouquinho a pouquinho o que ficou em cada sábado, ou a gente faz uma caçada pela sede, recolhe aí os cartões com as datas, e aí na Roca a gente monta. Então, a Roca de Conselho ela tem um grau de formalidade, mas ainda são crianças de 7 a 10 anos. Então, a gente pode dar um dinamismo para esse momento. E, por fim, muito importante, respeitar as decisões da Roca do Conselho e, se precisar alterar coisas no ciclo, precisa, especialmente as coisas escolhidas pelos lobinhos, precisa submeter à Roca do Conselho, né? O calendário é flexível, né? O planejamento é flexível e muitas vezes a gente vai ter que mudar mesmo. Mas é importante, até para que eles realmente sejam parte do processo de tomada de decisão, que isso seja levado a eles. Eu lembro de uma experiência que não faz muitos anos, em que os lobinhos escolheram, eu não lembro muito bem qual era a ênfase, mas toda tinha a ver também com esportes e com se movimentar e tal. E aí eles escolheram uma atividade temática dentro de um parque aquático que tinha aqui no Rio. E aí no começo do ciclo, o parque aquático existia. No meio do ciclo, o parque aquático foi fechado, né? E aí não tinha mais como a gente ir, né? Não tinha como fazer aquela atividade que eles tinham escolhido.
E aí, enfim, eu preparei toda uma maneira de levar isso para a Roca do Conselho, para que eles não ficassem muito frustrados, né, e tal, porque imagina, dizer para uma criança que ela não vai a um parque aquático que a gente deixou ela escolher que ia ser complicado. Enfim, fizemos a Roca do Conselho, né, convocamos e tal, fizemos a Roca. E aí eu expliquei, olha, o parque aquático que a gente tinha escolhido estava aberto, mas ele foi fechado. Então a gente não vai poder ir. E agora a gente precisa juntos pensar numa solução. E aí o Lobinho falou assim: não tem problema não, a gente pode fazer essa mesma atividade na praia, a gente faz assim, de um jeito tal, não sei o quê. Quem é que concorda? Aí os outros lobinhos já levantaram a mão: eu concordo, por mim pode ser na praia também, né? Em 4 minutos, os próprios lobinhos resolveram um problema que eu estava super constrangido de levar para a Roca. Então, assim, mas mais importante daquele momento foi que eles entenderam o respeito que a gente tinha, algo que eles tinham escolhido, e eles se sentiram realmente... A solução mais óbvia era realmente fazer na praia, mas eles se sentiram realmente resolvendo um problema. O que, assim, para as competências aí socioemocionais da criança é sensacional, né? Então, respeitar as decisões da Roca, fundamental. Bom, aí tem um exemplinho de convocação de Roca de Conselho, que é lá da nossa alcateia mesmo, não precisa ser assim, pode ter outros modelinhos, mas é muito importante que eles recebam isso com alguma antecedência, um sábado, né, de repente no meio da semana, que eles saibam do que vai ser tratado. E aí tem a recomendação de fazer a Roca de Conselho de uniforme e tal, pode ter um rito de abertura, um rito de encerramento, tem que ter um registrozinho aí do que foi decidido, feito pelas próprias crianças, tá? Tem vários modelos aí. Eu vi um modelo essa semana, foi até do Yuri, nosso adjunto na equipe nacional, assim, que tinha as marquinhas de patinhas, assim, no lugar da assinatura do Jorge Lobos tinha uma pata, uma cobra, muito legal. Bom, a fase 4 é a melhor, porque é a fase de fazer atividades, né? Então, assim, a gente vai desenvolver as atividades nessa fase 4. E aí, o que acontece em paralelo? A gente desenvolve as atividades e vai avaliando cada atividade com as crianças e entre nós, os cotistas, e ao mesmo tempo a gente vai acompanhando a progressão pessoal. Ou seja, a gente vai observando as crianças e vendo o desenvolvimento de competências, o atingimento de alguns itens lá da progressão pessoal que a gente pode sugerir para os lobinhos, né, na nossa conversa ali, de às vezes lembrar, olha aqui, isso aqui você já não fez naquela atividade, lembra? Então, mais uma vez é importante que mesmo nas atividades fixas, ou seja, mesmo naquelas atividades que não passaram pelo processo de escolha deles, a gente esteja atento à ênfase. Porque a ênfase é um negócio que a gente diagnosticou que tinha que melhorar. Então, a gente tem que estar o tempo todo prestando atenção nela, mesmo que não seja naquela atividade super especial que foi escolhida. Mesmo que seja num joguinho mais rotineiro. Porque no joguinho mais rotineiro, aquele aspecto também se revela e a gente também vai precisar atuar. Mais uma vez, ênfase é muito, mas não é tudo. Então, até para programar as atividades fixas, elas não vão contemplar só a ênfase, elas vão contemplar 6 áreas de desenvolvimento, a aplicação integral do método escoteiro, ou seja, aprendizado pela prática. Não é porque os lobinhos, de repente, precisam, sei lá, que a gente diagnosticou que nenhum lobinho sabe nenhum nó, né? Aí a gente colocou lá no nosso diagnóstico que os lobinhos não sabem nenhum lobinho sabe nenhum nó. Não é por isso que a gente vai cada sábado sentar meia hora com eles para fazer nó, né? Para ensinar nó, ou que a gente vai dar palestra de nó, porque isso aí não atende o método escoteiro. A gente vai lembrar de colocar oportunidades práticas para que eles aprendam e ensinem nós entre eles, tudo isso. Os cotistas e lobinhos devem avaliar as atividades, e aí é isso. Os cotistas observam a participação do lobinho e vê as competências que estão sendo desenvolvidas. Quando chegar na fase 5, que é a reta final do ciclo, vamos chamar aí das últimas 3 semanas, por aí, né? É o momento da gente concluir a avaliação da progressão pessoal deles. Então, assim, é começar as conversas com as crianças e com os cotistas também, né? O hábito da equipe se encontrar é muito importante para que a gente possa estar sempre falando das crianças, né? Do que elas estão avançando, como é que está o contexto da vida delas, inclusive, e começar a conversar com as crianças, chamar para aquele papinho, e aí, vamos dar uma olhadinha lá no seu guia para ver como é que está e tal. E aí, nesse sentido, uma armadilha que facilmente o calendário
nos agarra e quando a gente vê, a gente tem um sábado ou um domingo, né, para fazer essa avaliação com a criança. Porque não existe avaliação de progressão pessoal unilateral, né, feita só pelo escotista. A avaliação de progressão pessoal é diálogo, é conversa com a criança, né? É você baseado nas suas observações e a criança sendo ensinada a se autoavaliar. É isso. Então, não dá para eu fazer sozinho, eu preciso fazer com a criança. E aí um sábado é pouco, né? Não dá para maratonar. Então, a gente precisa ter em mente que, né, chegando para o fim do ciclo, a gente precisa começar essas conversas. Separar momentinhos para essas conversas, que às vezes vão ser momentinhos num acampamento, antes de uma atividade, depois de uma atividade, mas precisa acontecer, né? A roca de conselho no finalzinho do ciclo é muito importante também, então repara que você vai ter roca de conselho pelo menos 2 vezes em cada ciclo, né? No começo, para homologar o calendário, e no final, para avaliar, para ser aquela conversa do tipo, lembra quando a gente escolheu aquela atividade porque a gente achou que a gente estava muito egoísta e a gente escolheu fazer uma atividade assim, assado? E aí, como é que vocês acham que a gente está hoje? Nosso Alcaté está menos egoísta, está mais egoísta? Ou então lembra que a gente conversou que a gente não estava muito disciplinado, não estava muito ouvindo os velhos lobos? Melhoramos, não melhoramos? E aí a pergunta é fundamental. Cada vez mais se fala sobre isso, assim, da prática das boas perguntas, né? O escotista, o educador, de forma geral, é um perguntador. Então, não adianta fazer a roda de conselho, juntar todo mundo, fazer assim, vamos avaliar o ciclo porque vocês foram um desastre. O que a gente está ensinando? Que só eu avalio, né? Então, ou, assim, vamos avaliar o ciclo porque a gente tinha combinado de melhorar no convívio entre meninos e meninas e vocês continuam brigando. Pronto, você já deu o veredito, não deu nem a chance deles refletirem. Enquanto uma boa pergunta lembram de que a gente avaliou que meninos e meninas não estavam brincando muito, que os lobinhos estavam só brincando sozinhas, as lobinhas também. E aí, o que vocês acham? Como é que a gente está hoje? Vocês acham que a gente melhorou ou que a gente piorou? Meninas, o que vocês acham? Meninos, o que vocês acham? E aí, quanto menos respostas fechadas a gente der a eles, mais isso instiga eles a pensar. A roca de conselho também pode ser o momento aí de você avaliar, por exemplo, uma conquista de Cruzeiro do Sul, da roca de conselho recomendar o Cruzeiro do Sul e tal. Mas, de forma geral, o fim do ciclo é o momento de você celebrar e reconhecer as progressões pessoais, as mudanças de progressão. As especialidades elas vão sendo entregues aí de acordo com a dinâmica de cada grupo, elas não precisam esperar o fim do ciclo. Insígnias de interesse especial não precisam esperar o fim do ciclo. Cruzeiro do Sul não precisa esperar fim de ciclo. Mas o nosso programa ele se organiza de forma que as viradas de progressão, salvo força maior, acontecem nas viradas de ciclo. Que pode ser, o manual chama de festa, né? Uma festa de fim de ciclo, a gente fala muito nesse termo, mas assim, é um momento celebrativo. Pode ser uma festa de fato, pode ser uma atividade especial celebrativa, com a participação da família, que é sempre muito importante, mas é o momento de celebrar e reconhecer essas progressões. Bom, dicas para todas as fases. Viram que é coisa dessa para fazer, né? E olha a importância da gente ter número de escotistas equivalente ao número de crianças. Não dá para querer ter a alcateia completa com 2 adultos. Vai dar ruim, alguma coisa não vai ficar boa, né? Então, assim, os escotistas formam uma equipe. E aí dividir tarefas nessa equipe é fundamental. E muitas vezes redividir. Para isso que a gente também faz aquela reunião de diagnóstico lá no começo. Até para ver o seguinte, aquela tarefa que estava com o Léo não rolou muito, porque o Léo não se identificou com aquela tarefa. Vamos passar para o João. Porque o João é bom nisso. E tudo bem. Então, assim, dividir tarefa é fundamental para dar conta desses processos. Uma frase de impacto aí, ó. Um olho no destino, um olho no caminho. Então, tudo bem você fazer ajustes. Você está com a mirada ali na sua ênfase, no que você quer melhorar na sua alcateia, na sua questão prioritária, mas vai olhando o caminho também. Porque não tem só um caminho de chegar. E, às vezes, no meio do caminho, a gente muda o caminho. Tudo bem, né? Lembrar que somos educadores, então, assim, ouvir as crianças é fundamental. E aí não tem dúvida, gente, a qualquer momento que você sentir a necessidade de ouvir as crianças, vai lá e pergunta. Vai lá e pergunta, sempre de uma maneira simples, sempre de uma maneira palpável, mais concreto possível. Quanto mais novinhos, mais concreto, né? Mas ouvir as crianças sobre qualquer mudança, óbvio que seja
passível delas opinarem, né? Tem coisa que a criança opina, tem coisa que não opina. Mas, assim, em tudo que seja possível que elas opinem, vamos ouvi-las, mas vamos pensar como adultos. É aquele caso da criança sedentária, que você apresenta a ênfase como sedentarismo, ela quer ir para o cinema, né? E aí, assim, uma conjugação, né? Uma dica que a gente tem que ficar pensando. O ciclo de programa, né? Ele caminha aí junto com o plano de grupo. Então, a sua unidade local, né? O seu grupo escoteiro, se for o caso, tem lá um plano de grupo, em que vocês têm as metas do ano, né? Como as sessões conversam nessas metas, tudo isso, que é um planejamento mais de médio e longo prazo, tem plano de grupo que é anual, bienal, trienal. O seu ciclo de programa tem que conversar também com esse plano de grupo, né? Para que você consiga ajudar o seu grupo a cumprir as ações do plano de grupo, né? Mas que o plano de grupo também não atrapalhe o desenvolvimento do seu ciclo de programa, que é baseado na questão pedagógica mesmo. Então, consulte o manual de escotista, sempre. Aí tem, essa ilustração tem no manual do escotista também, só para a gente dar uma olhadinha de como como a virada de ciclo ela é rapidinha. Então, assim, no primeiro fim de semana, no fim de semana a gente conclui a avaliação da progressão pessoal, né? Faz a festa e tal. A gente já veio nas semanas anteriores tendo aquelas conversas. No meio da semana, ou no próprio fim de semana, os escotistas já fazem o diagnóstico da alcateia, já fazem a sua pré-seleção. O fim de semana seguinte já apresenta a ênfase, já faz o jogo democrático. No meio da semana já organiza aquele calendário. Na semana seguinte já aprova esse calendário na ROC e começa, né? Então, é cíclico, é cíclico. Claro que a gente está falando de um cenário perfeito, né, gente? Bom, essas aí eram algumas dicas. Falei pra caramba. E aí agora eu quero abrir para as dúvidas. Eu não sei como é que... Não sei nem se tem alguém assistindo ainda aí, mas vamos aqui no chat. Vamos lá. A Mari Lúcia perguntou assim, a flexibilização das atividades acontece paralelamente ao ciclo, sem prejuízo às propostas, né? Exatamente, assim. Às vezes, como foi o caso do parque aquático, a gente vai precisar flexibilizar por uma impossibilidade logística, porque o tempo mudou, porque no dia da excursão caiu um temporal, mas, assim, é sempre importante que a gente não perca. Não adianta eu substituir uma atividade por uma outra que não atenda a ênfase. Eu tenho que, na medida do possível, tentar atender a ênfase, porque a ênfase não mudou. Foi só a chuva que caiu, né? E sempre em diálogo com os escotistas. Cabe aos escotistas avaliarem o interesse das crianças. Vamos lá. Sueli pergunta qual a relação direta do ciclo com a progressão. Se a criança muda de progressão a cada ciclo, ela termina a progressão em pouco tempo, todos vão ter que caminhar juntos? Não, vamos lá. O marco de mudança de progressão, de você celebrar a mudança de progressão, é a virada do ciclo. Não quer dizer que a criança tem que mudar de progressão a cada ciclo, até porque seu ciclo tem 2, 3 meses e você não tem condições, muitas vezes, de fazer tantas atividades assim, desenvolver tantas competências em 2, 3 meses. Então, assim, hoje com o mapa, as crianças acabam que já alerta lá para elas que elas mudaram de progressão, né? Essa celebração vai acontecer lá no final do ciclo, não quer dizer que você não possa dar os parabéns, né? Mas de jeito nenhum as crianças vão caminhar juntas. Isso aí é assim, cada criança com seu ritmo, cada criança com o seu caminhar. A progressão é pessoal. Então, se a progressão é individual, seria necessário terminar o ciclo para mudar de progressão? Isso. Agora, a criança, no meio do ciclo, já pipocou para ela lá que ela mudou de progressão. Não quer dizer que ela não pode ir fazendo atividade da progressão seguinte, nada disso. Mas o momento de celebrar as mudanças de progressão é lá no fim do ciclo, na festa. Tá bom? Essa aqui foi a mesma pergunta. Fábio pergunta, Léo, em meio a essa pandemia, como podemos desenvolver o ciclo de programa? Eu acho que todas as perguntas do escotismo hoje giram em torno de como é que eu faço isso no meio de uma pandemia, né? E aí o que eu tenho dito, assim, a gente faz o que é possível de acordo com o nosso contexto, sem perder o propósito do escotismo, assim, de vista. Então, assim, de repente não vai dar para você fazer um jogo democrático virtual, ou porque você não sabe como fazer, ou porque nem todos os seus lobinhos estão conectados e talvez não fosse justo, não porque, enfim, por qualquer motivo. Mas inserir os jovens no processo de tomada de decisão é base do escotismo. O jogo democrático é uma ferramenta para fazer isso.
Mas, assim, a ideia é que ele faça isso o máximo possível. Então, se eu não posso fazer um jogo democrático, de repente eu posso fazer uma conversa mais simples para decidir uma atividade daqui a 3 sábados. E eu estou trazendo o jovem à tomada de decisão novamente. Ou eu posso fazer uma consulta por um Google Formulários, alguma coisa simples, que ele consiga escolher qual insígnia de interesse especial ele acha que seria interessante trabalhar. Ou ele pode simplesmente escolher o que a gente vai fazer no sábado que vem. Claro que, assim, muito do que a gente tinha planejado em termos de médio prazo se dilui no cenário de pandemia, mas a gente não vai abrir mão de tudo. Não vai abrir mão de envolver o jovem no processo de tomada de decisão. Não vai abrir mão de acompanhar a progressão pessoal deles, né, porque isso independe da gente estar fisicamente reunido. A gente pode fazer por videoconferência, pode conversar pelo Zap, pode ligar. Né? Então, assim, tudo que tem no ciclo de programa, o que dá para a gente fazer? Muitas alcateias já fizeram rotas de conselhos virtuais e funcionou. Muitas alcateias já fizeram um fim de ciclo virtual e funcionou. Então, assim, é fazer o que é possível. E nesse momento, talvez não seja o melhor momento da autocobrança. Meu Deus, não consegui fazer uma atividade variável com alcateia nesse ciclo. Gente, tudo que a gente está vivendo é atividade variável desde 13 de março, né? Então, assim, Fábio, respira fundo e vê o que dá para fazer e vamos fazer o que dá para fazer, né? A Janice foi a mesma pergunta. O Eliandro, definimos um ciclo de programa, estávamos trabalhando ele até a parada. Mas quando volta acho que a pergunta do Eliandro cortou no meio do caminho. Fica rolando muito rápido ali o feed e cortou. Vê se tem mais perguntas. Tamires perguntou, se o Lobinho pede para conversar com o chefe antes do fim do ciclo, porque ele quer mostrar algumas atividades que ele fez, e ao anotar no aplicativo e no guia, verifica se a criança já alcançou a próxima etapa. O distintivo não pode ser entregue nesse momento? É necessário entregar somente no fim do ciclo? Tamires, né? Tamires, a orientação do programa é que se façam as celebrações de mudança de progressão pessoal no fim do ciclo. Porque o fim do ciclo é um momento celebrativo. Então, assim, vai chamar a mãe, vai chamar pai, entendeu? Vai fazer o certificado bonitinho. Às vezes, isso acontece direto. A gente está sentado ali no murinho do grupo, com o aplicativo, e ele colando o selinho, aquele processo animado, pipoca. Ih, aqui, ó, você virou rastreador, cara. Parabéns e tal, dá um abraço. Então, ó, já está combinado, hein? Quando a gente tiver a próxima festa, você já vai receber. Cara, isso aí já fez a felicidade dele, assim. Então, essa é uma questão de dinâmica mesmo. Tá? A orientação do programa é que a entrega seja feita, exceto um caso de força maior, no final do ciclo. O que eu chamo um caso de força maior? Eu já vi, por exemplo, o caso do Lobinho que ia mudar de cidade, ia sair da alcateia e já tinha conquistado, mas não tinha recebido. Aí tudo bem, na última atividade dele, vai lá e entrega a progressão para ele, tá? Tudo, o bom senso costuma ajudar muito, tá bom? Mas essa é a orientação do programa, entregar no fim do ciclo. Em relação à progressão direta, quando o Lobinho entra na alcateia no meio do ciclo, como fica? Olha, o primeiro distintivo de progressão, a primeira etapa de progressão, ele recebe no fim do período introdutório. E aí não importa muito em que momento do ciclo ele entrou. Tá? Então, assim, se o fim do período introdutório, né, que vai rolar aí a integração dele e a promessa, acontece no meio do ciclo, no fim do ciclo, no início do ciclo, não importa. Ele recebe o primeiro distintivo de progressão. O único distintivo de progressão, né, dos 4 que o Lobinho recebe fora da festa de fim de ciclo é exatamente o primeiro, né? Seja ele o patatenra, no caso de um acesso linear, ou qualquer um dos outros, no caso de um acesso direto. Tá bom, Tina? Deixa eu ver se tem mais. Vinícius, você vai me dizendo aí se é para ler mais ou se é para parar, viu? É bom saber que tem gente na live ainda, né? Que as pessoas não dormiram. Achei bacana. Agora já não dá mais para ver quantas pessoas tem. Temos mais de 300 ao vivo. E arrasaram, pessoal. O Povo Livre é fora de série. Bom, gente, acho que se não vier nenhuma pergunta aqui no chat, eu vou colocar aqui
né, o meu muito obrigado, meu gratíssimo. Tem o meu contato aí, leonardo.vieira@escoteiros.org.br. Ninguém precisa me chamar de chefe Leonardo, pode escrever lá e chamar de Léo. E a apresentação vai ficar disponível para vocês e a gente depois encaminha aí nos grupos com os coordenadores regionais e nos grupos do ramo. Muito, muito obrigado a todos que assistiram a live. Espero não ter falado rápido demais ou prolixo demais. Espero que tenha ficado clara aí a comunicação e a nossa troca de ideias. Não deixem de ler o manual sempre, consultar toda a literatura existente, trocar ideias com escotistas mais experientes e com os menos experientes também, que estão pensando fora da caixinha e estão dando ótimas ideias. Muito obrigado a todos e acompanhem aí a programação de lives dos escoteiros do Brasil, que tem muita coisa boa por aí. Grande abraço, sempre alerta.